aqui, ó. Tô segurando ela aqui, eu falo. Olha tudo. Então, eu vou começar a música. Não chega não, a carga é sua. Não senta não, Vamos lá. Vai vendo aí. Vai vendo como é que é. Vai vendo como é que é. Todo mundo aí? Gente, eu acabei, estava esquecendo, já falei com outras pessoas ali, desde ontem eu trazia um abração a todos da casa, pelo Levindo. Levindo mandou um abração para todo mundo. Falando, boa. Gente para lá de boa, para lá de boa. E é momento em que as nossas orações estão ajudando muito. Vamos manter o nome do Levindo nas nossas orações, que é um irmão muito especial, está aí sempre com um trabalho muito bonito, auxiliando a todos nós. Uma outra falha nossa, estava conversando ali com a Filomena, alguém aqui que não estava ontem, aqui, você e você. Então, no finalzinho, também não? Então a gente vai repetir. Ontem nós apresentamos um trabalho que nós fazemos há 5 anos e meio chamado Sementes Diárias. Sementes diárias são pequeninas mensagens de positividade, de no máximo 30 segundos, que nós escrevemos sob inspiração do nosso mentor e transformamos aquilo numa mensagem com a voz, com o texto e sempre com uma imagem contextualizada. Enviamos isso com um link, não pesa no celular, por WhatsApp, todas as manhãs, bem cedinho. Qual o objetivo? Que a pessoa ao despertar, ela sabe que existe uma nova mensagem. Ouve por 30 segundos e geralmente nos provoca reflexões e a gente acaba entrando na prece inicial. Amanhã que começa com positividade, tem tudo para se tornar um dia melhor. Então, se quiserem passar a receber, para pelo menos conhecer, é só no final ler ali no papel, botar o nome, o primeiro nome e o número do celular. Vocês vão receber um convite chamado Sementes Diárias. Basta clicar na letrinha azul. Clicou na letrinha azul, já vai estar automaticamente cadastrado. Aí passa a receber diariamente uma nova semente a cada dia de manhã cedo, uma inédita, e na parte da tarde sempre uma das antigas que a gente está reaproveitando. Então, vamos dar continuidade. Quem lembra onde é que a gente parou? Estava falando de Jesus, né? E estava falando daquele momento que ele estava sendo crucificado. Ainda não. Quando Maria vê Jesus saindo, já carregando o madeiro infante, o rosto ensanguentado, portando já a coroa de espinhos, diante daquele sofrimento, ela lembra da profecia de Simeão: Mãe, prepare o vosso coração, pois dia virá em que será trespassado por uma espada de luz. E a resposta de Maria, ao lembrar disso, buscando toda a sua fé, foi: Senhor, que se faça em mim conforme a vossa vontade. Diante de todo aquele sofrimento, sem uma vírgula de vacilação na sua fé, então ela segue ali, até o Calvário. Lá, Jesus ao centro, ladeado por 2 bandidos, criminosos mesmo, aos quais era aplicado a crucificação exemplar. Ela ali, ladeada de João, ao pé da cruz, claro, chorosa, sofrendo, é o seu filho que está ali. Mas chega um momento em que um daqueles bandidos, de nome Simas,
se dirige a Jesus dizendo: Senhor, não entendo o que o Senhor está fazendo aqui. Nós merecemos estar aqui, pois optamos por uma vida de crime. Mas o Senhor não. O Senhor é um homem bom e creio ser verdadeiramente o Filho de Deus. Por isso, quando chegar junto ao seu Pai, peça perdão a Ele. Naquele momento, Jesus, com toda a sua sensibilidade, percebeu em cima aquilo que todos nós buscamos nas nossas reencarnações. O nosso processo evolutivo se dá de que maneira? Quando nós identificamos os nossos erros, nos arrependemos e a partir dali, novo passo, a reparação. Não é aquele remorsinho, não devia ter feito. Isso não é mudança de rumo. A mudança de rumo é quando a gente se arrepende verdadeiramente de algo, nem de longe passa na cabeça voltar a cometer. Demos mais um passo evolutivo. Costumo dizer que remorso a gente vive tendo. Eu, por exemplo, tenho sempre, quando vou em restaurante de comida a peso. Eles botam aquela armadilha, que é aquele prato desse tamanho, então a gente acha que está botando pouca comida. Aí a gente bota. Quando chega na balança, a gente fala assim: animal, vai comer o dobro do que precisa. Aí a gente acaba comendo. Depois sai embazinado. E a forma vai acusando. E a gente diz assim: nunca mais faço isso. E o dia seguinte faz igual. Isso não foi arrependimento. Porque no dia que vier o arrependimento, nunca mais vai fazer aquilo que está. Então Jesus percebeu o que nas palavras de Simeão? Com a sua sensibilidade, o verdadeiro arrependimento. E se houve o verdadeiro arrependimento, etapa vencida. Doravante, aquele espírito. E responde assim: em verdade vos digo, que ainda esta noite estarás comigo no paraíso. Não que ele estará no paraíso como um espírito elevado, não. Tenha tranquilidade, meu irmão, essa etapa está vencida. Ainda esta noite estará comigo na espiritualidade para dar sequência no seu processo evolutivo e que não mais venham as provas para que não mais cometam os mesmos tipos de erro. Mas naquele momento em que Jesus responde assim, uma mulher que já estava chorando começa a chorar copiosamente. Maria, no alto da sua dor materna, se levanta e veste mais um manto. O manto de Maria, a Consoladora. Vai até aquela mulher, abraça e diz: aquele que está ali é teu filho? Sim, é meu filho. E por um acaso não ouvistes o que o meu filho disse ao teu? Que ainda esta noite estará com ele no paraíso? Creia, pois o meu filho é o Filho de Deus. Naquele momento, aquela mulher sente sobre ela como que uma chuva positiva, uma chuva de consolação. Maria, a Consoladora. Mais algum tempo à frente, Jesus percebe que está se aproximando a hora. E vem a hora da grande doação, quando Jesus coloca Maria na condição de mãe espiritual
da humanidade. Representada a humanidade por João, o discípulo amado. Quando Jesus, no alto da cruz, diz: mulher, este é o teu filho. Ame. João, esta é a tua mãe. Proteja e leve-a para casa. Mais um pouco e Jesus desencarna. Durante 40 dias, tantas aparições de Jesus, confirmando tudo aquilo que ele havia dito, de forma incontestável, até o último momento, onde ide e divulgai pelo mundo tudo aquilo que eu vos ensinei. Aqueles discípulos, agora apóstolos, seguindo as ordens do Mestre, cada um tomando uma linha de trabalho, uma região a ser trabalhada. Maria, como mãe, como discípula, resolveu ficar ali na proximidade de Jerusalém. Foi para Betânia, 5, 6 quilômetros do coração de Jerusalém, residia em casa de familiares. João, o discípulo amado, vai para Éfeso, 990 quilômetros de Jerusalém, onde hoje é a Turquia. E lá, aos moldes de Jesus, ele foi pregar a Boa Nova, pregar os ensinamentos de Jesus. Aos moldes de Jesus, porque Jesus nunca teve pouso. Ele não repetia os locais, habitualmente não repetia onde dormir. Peregrinava na sua missão. Normalmente, o único pouso mais certo que ele tinha era a casa de Simão Pedro, quando estava ali pelaquela região. João, da mesma maneira, ele fazia em Éfeso. Ele não tinha uma casa, nada. Dormia aqui, ali, acolá. Até que, com 2 anos lá, João, um membro da família real de Éfeso, se sente agraciado pelo amor de Jesus, apresentado por João. E tamanha foi a sua gratidão que deu a João uma casa, uma casinha simples, de pedra, no alto da colina do Roxinol, a 8 quilômetros do coração de Éfeso, de onde conseguia ver o mar. João, pela primeira vez, tinha um pouso, uma casa. E quando ali estava, ouviu a voz de Jesus nas suas últimas palavras: João, esta é a sua mãe. Cuide dela e leve-a para casa. João não teve dúvidas do que Jesus havia dito. E partiu para buscar Maria em Éfeso, coisa rápida. 990 quilômetros para lá, 990 quilômetros para cá, e Maria passou a viver com João na colina do Roxinol. Ocorre que João, ele pregava diariamente em Éfeso. E começou boca a boca de que a mãe de Jesus está morando na casa de João. E a curiosidade das pessoas foi de ir conhecer a mãe de Jesus. Só que quando chegavam lá, encontravam uma discípula que também fazia as pregações. E aquelas visitas, se tornando costumeiras, começaram a se realizar com frequência assembleias, onde Maria ensinava a Boa Nova. Curas começaram a ocorrer nas visitas a Maria.
Algumas pessoas que iam curar aflições da alma e outras acabavam sendo curadas também em doenças do corpo. Era a ação de Maria. O boca a boca, aquilo foi crescendo. Coitadinho do João, perdeu a casa passou a ser conhecida como a casa de Mãe Maria, a mãe de Jesus. Sempre num crescente, viajores vinham de terras mais distantes buscar o encontro com a mãe de Jesus. Os anos foram passando, muitos anos. Estamos no ano de 65. Paulo de Tarso, o grande divulgador, o grande apóstolo da palavra de Jesus, que não teve convivência com Jesus na carne, vamos lembrar disso. O primeiro contato dele com Jesus foi quando da travessia do deserto, ele como um perseguidor dos cristãos, e aquela luz aparece diante dele, e ele, um homem de fé, pergunta, vendo-se diante de uma divindade, pergunta quem era. E a luz responde: Jesus, por que me persegues? E a conversão foi imediata e passou Paulo a ser o grande divulgador da palavra de Jesus por uma ampla região. Estima-se que algo em torno de 25 mil quilômetros foram percorridos na peregrinação, na divulgação feita por Paulo de Tarso. Neste ano de 65, ele já estava preso por ordem do imperador. E Paulo percebeu que não mais sairia na vida carnal dali. Ele que tinha como seus discípulos Lucas e Marcos. Ambos se tornaram evangelistas. Lucas, ele era médico, um homem culto, dominava o grego e o latim. E Paulo, e por ser um homem culto, ele tinha como que um salvo-conduto para visitar Paulo. Quantas vezes ele queria. E naquele momento, incluído de que seus dias estavam chegando, Paulo determina a Lucas: Lucas, tenho um projeto de visitar todas as pessoas que tiveram convivência com Jesus na carne e escrever as suas memórias, para que essas memórias fiquem perpetuadas aos séculos, não se percam. Sei que não mais sairei vivo daqui. Por isso estou delegando a ti a missão de coletar todos esses dados, fazer todas essas entrevistas, registrar todas as memórias. Mas inicie por Maria. Ninguém mais do que a mãe, para se ter uma fonte imensa de informações a serem registradas. Maria está residindo em Éfeso, na casa de João. Comece por ela. Lucas, o evangelista, não teve contato com Jesus. O evangelho de Mateus e de João são evangelhos de quem teve contato com Jesus. O evangelho de Lucas, ele foi criado em cima dessa grande pesquisa, registrando as memórias daqueles que conviveram. Marcos recebeu a determinação de seguir Pedro, ser mais um braço trabalhador junto a Pedro. Então Marcos passou a conviver com Pedro, e o evangelho de Marcos foi criado em cima das memórias de Pedro, na convivência com Jesus. Então Lucas vai para Éfeso. Vamos fazer uma conta rápida. Se nós estamos no ano de 65 e Maria deu à luz a Jesus com 17 anos, ela estava com 82 anos. E Lucas vai a Éfeso e passa um período ali, na casa de João, diariamente tendo os diálogos, as entrevistas
registrando as memórias de Maria, que são boa parte do Evangelho de Lucas. No entanto, ao ir embora, Lucas deu ciência a Maria, em cima de perguntas que ela havia feito, o que está acontecendo por aqueles que são os seguidores de Jesus. À época eram conhecidos como seguidores do caminho. O termo cristão foi criado por Lucas para substituir seguidores do caminho por seguidores de Cristo. Foi Lucas que criou esse termo. E Lucas diz a verdade. São perseguidos, são torturados, são capturados, são flagelados das maneiras mais humilhantes, mais infames. Muitos são mantidos nos calabouços do circo romano para servirem de massa à diversão sanguinária das arenas, onde são colocados às feras dias sem alimentação para serem ali devorados. E aquela multidão em êxtase, aplaudindo, éramos nós. De um lado ou do outro, éramos nós. Aplaudindo ou sendo devorados. Mas éramos nós. Então aquilo macula sobremaneira o coração de Maria. O sofrimento daqueles que amam seu filho. Lucas vai embora e aquilo passa a ser algo que vem martirizando Maria. Mas ela dando sequência nas suas atividades. Naquela noite, como às vezes ele fazia, João resolveu pregar à noite em Éfeso, para aquelas pessoas que durante o dia não tinham disponibilidade. E assim ele passava ali à noite. Maria sozinha à casa, o seu coração ferido por aqueles que sofriam pelo crime de amar a Jesus. Ela senta-se, abre a porta, senta-se ao degrau da porta, vislumbrando o reflexo do firmamento nas calmas águas do mar. E de repente, entra em prece a Deus por aqueles que sofrem pelo crime de amar a seu filho. De repente ela vê de longe, na penumbra da noite, uma pessoa se aproximando. Logo naquele momento em que ela estava tão sofrida. Quem será esse viajor? Seja quem for, está vindo para o consolo de suas aflições. Eu o atenderei, não negando a sua missão. Quem será esse viajor? Um pouco mais próximo, o viajor diz: não te preocupes, pois todos aqueles que sofrem por amar a Deus não sofrem, pois são imediatamente consolados pelas bem-aventuranças do Pai. Quem será esse viajor que, ao invés de pedir consolo com poucas palavras, conseguiu consolar meu coração? E já mais próximo, ele diz: bendita sois vós, ó minha mãe. Aquela voz levanta os olhos e se depara com Jesus, de braços abertos, propositadamente, como nos narra Humberto de Campos, com as chagas da crucificação, como prova incontestável de que era ele. Maria grita: Jesus, é você! Se levanta e se joga de joelhos
aos pés de Jesus e ele a contém. Ela ergue e ele se ajoelha aos pés de Maria, dizendo: Mãe, vim te buscar, pois era a vontade de meu Pai que tu sejas, a partir de hoje, a rainha dos anjos em meu reino. Maria estremece em tupor e desfalece, mas não desencarna. E então, ao amanhecer, João chega e encontra Maria ali deitada, ainda com vida, como que a esperar o testemunho de alguém quanto à sua tranquila desencarnação. Desacordada, com um semblante calmo, e diante de João, os últimos laços são cortados. Ela desperta, espiritualmente ela desperta, e naquele momento, a última memória era estar com Jesus, e ela busca por Jesus, muito embora estivesse envolvida por uma pleiade de anjos ali, amorosamente recebendo a sua rainha. Mas era Jesus que ela queria estar. Lembra-se da predileção de Jesus nos momentos mais oportunos à margem do lago de Genezaré, a milhares de quilômetros dali, e pela velocidade do pensamento, como que num ato reflexo, ela se transporta para sobre o lago, sendo imediatamente acompanhada pela sua legião de anjos. Naquela atitude de reflexo de mãe, mas não encontra Jesus. Mas lembra-se daqueles que estão sendo mantidos nos calabouços do circo, em sofrimento por amar a Jesus. E na velocidade do pensamento, ela se transporta para os calabouços do circo romano. Dezenas de pessoas, nas condições mais pútridas, jovens, senhores, senhoras, crianças, idosos, muito gemido, muito sofrimento. A multidão empolvorosa nas arquibancadas. Maria, acompanhada de seus anjos, ela escolhe uma jovem, aproxima-se dela e lhe diz: substitua toda a sua dor por hinos de louvor ao amor de Jesus, e tudo passará. Sem saber o porquê, aquela jovem começa a cantar hinos de louvor a Jesus. E cada anjo intui a mesma coisa aos demais: sigam os hinos da jovem. E todos começam a cantar e cantar os hinos de louvor a Jesus, não mais sentindo os sofrimentos. Os portões são abertos. Os soldados entram, levando toda aquela turma para o circo para serem devorados. A plateia empolvorosa, na medida que eles entraram, calmos, serenos, cantando hinos de louvor a Jesus. O que começa a emudecer aqueles que estavam na arquibancada. As feras são soltas. Desta vez não houve correria. Ninguém correu. E só paravam de cantar na medida que eram devorados, sem gritos, pois todos haviam sido já antes amparados pelas bem-aventuranças do Pai. Maria, Mãe Maria, Mãezinha Maria a Santíssima, Maria,
a intercessora, a advogada de todos nós. Maria, a consoladora. Esse Espírito maravilhoso, escolhido não à toa pelo Mestre Jesus, para ocupar neste lugar tão sublime, na sua missão. Um Espírito tão especial que, ao longo dos séculos, quantos e quantos templos foram criados em devoção à fé mariana, em devoção a Maria. E alguns desses templos se tornaram em verdadeiros santuários, peregrinações imensas em devoção à fé mariana. Aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, 13 milhões de peregrinos por ano vão àquele santuário prestar a sua fé. Nossa Senhora de Fátima em Portugal, Nossa Senhora de Lourdes na França, em média de 6 a 6 milhões e meio de peregrinos por ano em cada um, prestando ali a sua fé, o seu testemunho de dedicação a Maria. O maior deles, Nossa Senhora de Guadalupe, no México, 20 milhões de peregrinos por ano. A casa de Mãe Maria, a ex-casa de João, coitado, perdeu a casa, lá na Turquia, tornou-se também um santuário. E é visitado em média por 800 mil peregrinos por ano. Mas, curiosamente, só em torno de metade são cristãos. Ué, e a outra metade? Muçulmanos. Sim, muçulmanos, pois esse espírito de tamanha grandeza, ele é um ponto comum entre o cristianismo e o islamismo. Vamos lembrar que o islamismo, ele segue o Alcorão, ou Corão, tanto faz, os dois estão corretos, o livro sagrado do Islã. Como é que surgiu o livro sagrado do Islã? Revelação de Gabriel. Anjo Gabriel revelando verbalmente a Mohammed, o profeta, também conhecido como Maomé. Só que Mohammed, ele não sabia escrever. Então, todas as revelações que lhe eram passadas, ele ia ali para os seus escribas e, vamos lá que Gabriel passou isso. E assim foi criando o livro sagrado do Islã, o Alcorão. Nós temos ele em casa, ele é belíssimo. Só que a maneira com que o Alcorão, as revelações são colocadas, para mentes que não estejam convictas no bem, acabam utilizando parte daquelas informações como pretexto para fazer atitudes tão ruins, como o homem bomba que está servindo a Deus e vai ter no paraíso lá tantas virgens, isso e aquilo. Isso não está no Alcorão. São interpretações erradas, mas a estrutura é sublime. A sociedade muçulmana, que hoje é extremamente machista, imagina lá atrás. Se hoje os mais radicais não permitem nem que a mulher tenha que usar aquela burca, imagina lá atrás. A mulher não tinha nenhum tipo de prestígio na sociedade muçulmana. As mulheres não são mencionadas no Alcorão. A exceção, a mulher de Mohammed, a filha de Mohammed, e mais um caso aqui e outro ali. A grande exceção, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, ela é mencionada nominalmente 34 vezes
no Alcorão. E todas as vezes que ela é mencionada, seguem as suas qualificações. Maria, a mãe perfeita, Maria, a mulher perfeita, Maria, a intercessora, a consoladora. Jesus, ele é o segundo profeta mais mencionado no Alcorão. Só Mohammed é mais mencionado que ele. Jesus é mencionado 19 vezes em todo o Alcorão. No entanto, todas as vezes que Jesus é mencionado, ele é mencionado com a referência de quem ele é filho. Yeshua, eles creem que Jesus é um profeta importante, foi um profeta importante. Eles não creem que Jesus foi o Messias, mas que foi um profeta importante. E é mencionado como Yeshua, Jesus, o filho da Imaculada. Eles creem que Jesus nasceu, foi concebido de forma imaculada. Que Maria concebeu Jesus virgem. O filho, Jesus, o filho da auxiliadora, da consoladora, da advogada, da intercessora. Todas as 19 vezes que Jesus é mencionado, Maria também. Pela mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira, nós recebemos, no século passado, mais uma informação curiosa sobre esse espírito, sobre a importância desse espírito para o nosso planeta. Dona Ivone vem a nos revelar que todos os dias, em determinada hora, existe na pátria espiritual vinculada ao planeta Terra a evocação de Maria Santíssima. E qual o nome desta hora? Hora do Ângelus. Ah, mas a hora do Ângelus não é uma convenção da Igreja Católica? Às 18 horas é a hora do Ângelus? Às 18 horas aqui, 10 horas. 4 horas a mais lá para a Europa, 4 horas a menos para outro lugar. Ela não menciona a hora. É uma hora fora da hora planetária. Que todos os dias a espiritualidade maior evoca Maria Santíssima. E que este hora dos ângelos, utilizado pela Igreja Católica, é certamente intuído. Algum espírito que teve a sensibilidade de que isso já acontece lá. Então vamos usar esse nome aqui, que não faz mal absolutamente nenhum. Retornando ao convite de Jesus a Puros Lentos. Senador, por que não me procurastes à luz do dia? Como todos os outros, se hoje, neste momento, é o momento mais importante de tua vida até agora, pois decidirás sobre o meu convite, siga-me, mas só é da tua vontade decidir se me seguirás hoje ou daqui a milênios. Públios, como vimos, não atendeu. E este espírito, com tantas outras reencarnações, voltadas cada vez mais ao bem, primeiro como escravo, 50 anos depois é a segunda obra, onde ele pede para vir na condição de escravo, ele que em reencarnação anterior a de Públio já houvera sido senador, e veio, que era sim o seu avô, e veio como neto do senador Públio, pede para vir na condição de escravo, para poder aniquilar da sua existência aquele que era o maior obstáculo, o orgulho. O grande obstáculo que todos nós temos ao nosso progresso. E a partir dali, tantas outras reencarnações em trabalhos missionários
importante, até mesmo aqui no Brasil, como o padre Manuel de Nóbrega, até chegar à condição desse espírito maravilhoso, guia espiritual da missão Chico Xavier. Emmanuel não era só o mentor espiritual do Chico, ele era o coordenador de toda a missão de Chico Xavier. Todos os espíritos que psicografaram as suas obras através de Chico foi sob a coordenação de Emmanuel. Mas isso é um assunto para uma outra palestra, para um outro seminário. E então, como pôde, a pergunta que não quer acabar, como pôde Públio Lentulus não aceitar o convite de Jesus? Mas a pergunta que não quer calar não é quanto a ele, e sim, e nós? E quanto a nós? Que há 20 séculos temos recebido esse mesmo convite. O que está faltando para vencermos o orgulho, o seu irmão, o egoísmo, a vaidade e todos aqueles maus sentimentos que ainda são os impedidores do nosso vivenciar os ensinamentos de Jesus? É fácil? Não, muito difícil. E justamente por ser difícil, precisamos focar mais e mais a cada dia. Que seja sempre um pequeno passo, mas que seja sempre um novo passo, diminuindo a participação desses sentimentos ruins, dando espaço para a participação dos nossos melhores sentimentos, onde rogamos a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito Deus dispôs à humanidade para que lhe servisse de modelo e guia. É a menor resposta de todo o Livro dos Espíritos. 5 letrinhas, Jesus, e a mais absoluta. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, quando diz que Jesus, o governador supremo do nosso planeta, não há 2 mil anos, mas há 4 bilhões de anos, como iniciamos a nossa fala, que repousa sobre as mãos de Jesus o destino da Terra. O que nós precisamos, ao vencer esses sentimentos, enfraquecendo a cada dia a participação nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos atos, o que nós precisamos é colocar Jesus em nossos corações, pois certamente nós já estamos plenamente e sempre estivemos no coração de Jesus. Finalizamos lembrando de uma pequena poesia que faz parte de Parnaso de Além Túmulo, de Alta de Souza, que achamos ser bem apropriado ao estudo desta manhã. O título é O Senhor Vem, e diz assim: e eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, chuva ou tempestade, veste o manto do amor e do carinho, e percorre o silêncio. Veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem, Senhor, ao nosso amargoso torvelinho, traz às sombras da vida a claridade, e seus próprios sofrimentos pela impiedade são as bênçãos de luz de seu carinho. Como o sol que dá a vida sem alarde, vem, Senhor,
que nunca chega tarde e protege a miséria mais sofrida. Ele chega e o amor se perpetua, e é por isso que o homem continua ressurgindo das trevas a cada dia. Alta de Souza por Chico Xavier. Ressurgindo das trevas a cada dia. Somos nós, diariamente, todas as vezes que na nossa reforma íntima diária, disciplinadamente, nós avançamos mais um passo a caminho da luz, deixando para trás a escuridão. E por isso, mais uma vez em prece, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo o novo sentimento, o novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeita os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem ao meio nazareno, vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo, o vento não leva, ao mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo, é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco, Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor
ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz. Graças a Deus. Nem tem, Pois é, dá um abraço. Gratidão. Eu agradeço. Nós não estamos nos despedindo de você, não. Nós estamos falando assim, até breve. Até breve, se Deus quiser. Agradecidos, então, por ele ter feito esse, né, sem nem como agradecer, esse brilhante estudo de hoje. Nós que agradecemos. E agradeço também as pessoas, as outras casas que vieram nos prestigiar e estar aqui. Foi válido vocês saírem de casa com esse sol, onde, mas nós estamos aqui por causa de Maria e por causa do seu filho Jesus. É isso. Gratidão a todos, os companheiros da casa, que na minha ausência deixou tudo do jeito que eu gosto. Gratidão a Thalita, que está no comando. Osana e Márcio, vocês continuem chamando oradores. Osana e Márcio, entrem em contato um com o outro, porque eu queria que isso aqui no final, sobre Maria, que nós estamos aqui para nos unir, para nos trabalhar junto, um com o outro. Que Deus abençoe cada um de vocês e a sua família. Toda a casa. Até breve. E tenho certeza que essa casa é extremamente maior do que vocês imaginam. Gratidão. Obrigado. Só para quem quiser botar um nomezinho aqui. Assim, eu não quero não.